Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Faça pós-graduação Unifor. Agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com o professor Alci Falcão, do Centro de Ciências Tecnológicas da Unifor, locado na Ciências da Computação. Professor, antes de iniciar essa conversa, um brinde à vida. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado. A computação hoje abrange uma grande área, né? Sim. O Centro de Ciências Tecnológicas aqui da Unifor, dizer para o nosso telespectador que hoje o nosso café é aqui no Café das Artes, dentro da Universidade de Fortaleza. Isso. Quais os cursos que são envolvidos no CCT? No Centro de Ciências Tecnológicas hoje, a gente oferta cursos nas engenharias, né, na engenharia civil, mecânica, controle e automação, engenharia da computação, arquitetura. E focado na área de computação, de novo, o curso de engenharia da computação, ciência da computação e análise e desenvolvimento de sistemas. Tá. Essas são as propostas pedagógicas ofertadas pela Unifor no Centro de Ciências Tecnológicas. Então tem engenharia da computação e ciências da computação. E um terceiro, que é um curso de graduação tecnológica, conhecido no mercado pelo nome de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, pelo que a gente percebe, né, professor, a computação ela está muito em evidência. O mundo hoje é tecnológico? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, há uma certa confusão e quem me questiona sobre as áreas de formação, eu gosto de fazer sempre a seguinte distinção. Existem cursos que preparam o profissional para inovar, para desenvolver tecnologias digitais, que são basicamente, na Unifor, o de engenharia da computação e o de ciência da computação. O profissional ele vai criar novas tecnologias digitais, cada um dentro do seu campo de atuação. O engenheiro da computação se preocupa basicamente com aquelas tecnologias que envolvem componentes físicos, né, componentes eletroeletrônicos, como é o caso do computador, como é o caso do smartphone, como é o caso do tablet. Isso o engenheiro. O engenheiro da computação. Tá. Mas essas tecnologias, elas não funcionam sozinhas, só o físico, que é conhecido como hardware, né? Existe também um componente soft, que é conhecido como software. Esse campo de atuação cabe ao cientista da computação. Então ele precisa desenvolver um sistema operacional, está no campo do cientista. Uma linguagem de programação, está no campo do cientista. Uma terceira frente, que é o profissional de análise e desenvolvimento de sistemas, e tem um outro também, que esse curso não é ofertado aqui, que é o conhecido como bacharelado em sistemas de informação. Esses dois campos são para aqueles profissionais que vão usar essas tecnologias para desenvolver sistemas de informação ou sistemas aplicativos. É muito abrangente essa área, né? Como é que a gente define uma delas deve ser a mais essencial para o momento que a gente está vivendo, ou não? Todas se encaixam nessa contemporaneidade? Eu diria que sim, Iana. Todas as três têm o seu devido valor, né? A sua devida importância, e você não consegue, trabalhando somente uma área, por exemplo, o analista de sistemas, ele não vai conseguir inovar nem desenvolver aplicativos se ele não utilizar as tecnologias que são produzidas pelo engenheiro e pelo cientista. Então tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto, eles precisam desses recursos. Um analista de sistemas, para desenvolver um aplicativo, ele vai precisar de um sistema de computação que inclui o hardware e o software. Então, os três precisam estar ali bem articulados. Agora, é importante saber o que cabe a cada um, qual é o papel de cada um, né, numa ação de inovação. Tá. Aí, no caso, professor, o curso, a demora, o tempo de cada curso é diferente? Sim, temos tempos diferentes para os bacharelados, é o caso da engenharia da computação e o de ciência da computação. Quantos anos? O de engenharia ele tem uma matriz que aqui na Unifor tem de 4 a 5 anos, o aluno consegue concluir, e o de ciência também temos propostas que variam de 4
a 5 anos, porque temos matrizes mais curtas para quem quer terminar logo e tem matrizes um pouco maior para quem quer terminar aí sem muita pressão em 5 anos. Mas o tempo médio do bacharelado fica aí de 4 a 5 anos. E o de análise e desenvolvimento de sistemas, conhecido como curso de graduação também de nível superior, nossa graduação tecnológica, é de 2 anos e meio. Ah, então, tem esse de 2 anos e meio. E o mais interessante aí é que quem optar pelo de graduação tecnológica, ele pode depois, né, fazer ali uma migração ou fazer uma complementação para a ciência ou para a engenharia, dada aí as cadeiras, né? As cadeiras que são complementares. Então, se ele faz um percurso de aprendizagem no curso de ADS, que é a sigla que a gente usa para análise do sistema, quando ele ingressar em ciência que for graduado, que for reconhecido como tecnólogo, ele pode, então, dizer, agora eu quero me tornar um cientista, eu quero me aprofundar um pouco mais nos conhecimentos e me tornar capaz e apto de fazer o trabalho do cientista. Ele só faz as cadeiras complementares. Entendi. Professor, esses cursos são antigos ou são recentes? Olha, aqui na Unifor, a cada semestre, a gente está sempre modernizando, porque a academia ela precisa estar sempre ali, né, em sintonia com a inovação, com o mercado, com as necessidades e as demandas do mercado. Mas os cursos em si, na área de computação, eles são antigos. Né? O mais antigo que eu conheço aqui no estado e no Brasil é conhecido aqui como processamento de dados. Processamento de dados, que era um curso de graduação tecnológica, surgiu dentro da UFC, do Departamento de Engenharia da UFC. Mas eu questionei o tempo desses cursos, professor Alzino, para questionar o seguinte: a procura hoje é maior do que quando surgiu o processamento de dados? A demanda hoje, eu diria que ela explodiu. Explodiu, né? Explodiu. Os nossos cursos aqui, o de ciência da computação, no passado ele já tinha um nome que era informática. Aí depois de algum tempo o MEC, dada essa distinção de nomenclatura de curso, normatizou, padronizou o nome de cursos, né? Aí disse, não, agora os cursos são engenharia da computação, ciência da computação, né? Análise do sistema, bacharelado em sistema de informação. Então, as universidades e faculdades que querem ofertar esses cursos têm que partir dessa denominação padrão, não pode usar um outro nome. E aí a procura explodiu porque com a internet e com a proliferação de... 30 anos de internet? Mais ou menos, né? Aqui no Brasil, década de 90, 95, 94, ela já começou. E hoje a gente percebe uma dependência muito grande da sociedade desse recurso tecnológico. E por conta disso, né, saber usar, saber explorar os dados, acabou gerando uma necessidade, uma demanda pela sociedade de dominar a tecnologia. E aí a explosão também ela se dá não só pelo fato do profissional querer conhecer aquela área como um novo profissional, mas assim também por aqueles que já têm uma primeira graduação, buscam ali uma segunda e dizem, eu sou um engenheiro civil, mas eu quero conhecer um pouco mais. A computação, ela explode por isso, porque é uma área que ela perpassa todas as outras áreas do conhecimento. Hoje, um profissional da área do direito, ele não consegue fazer um bom trabalho se ele não tiver ali um recurso tecnológico que possa trazer produtividade. Medicina, em todas as áreas todas as outras áreas. Né, aqui existe essa interlocução, essa integração. Né? O Centro de Ciências Tecnológicas está sempre procurando desenvolver a integração entre os alunos que estão na computação com os alunos de outros centros. Né? Saúde, principalmente, aqui a atuação é muito forte, na gestão, e a gente está promovendo cada vez através de disciplinas, chamado antes de Projeto de Tecnologia Intercurso. É condição essencial para que elas prossigam, que haja, né, a participação de outras áreas aqui da universidade. Entendi. Agora, com essa explosão, professor, vem sempre uma curiosidade, são mais homens ou mulheres que procuram essas áreas? Pois é. Ou mudou? Pois é, agora há um esforço de conscientização, né? Ou seja, está havendo uma campanha mais forte. Isso é curso só de homem, para né? atrair
a mulher para o campo. Embora eu faça aqui uma ressalva, né? Ontem mesmo eu estava falando desse assunto, quando a gente estava vendo história da computação. Primeiro programador Foi mulher? foi uma mulher, e o nome dela era Ada Lovelace. Então, é um exemplo, né, para as mulheres aí, que realmente é um campo de atuação que é pertinente também à capacidade delas de realizarem muitas ações, muitas coisas. Na minha percepção, a gente ainda tem aí de uma turma de 50 alunos, a gente tem aí pelo menos 40, 45 homens. Né? Ainda a proporção... O homem predomina. Predomina, sim, mas está mudando. Eu tenho percebido isso a cada semestre, que a quantidade de mulheres ingressando na área tem aumentado bastante. Não dá para viver sem tecnologia, né, professor? No mundo atual, tudo envolve, como o senhor disse, não é só em todas as áreas, mas no cotidiano de uma dona de casa, de uma pessoa que não tem uma formação, se faz necessário a tecnologia ou não? Olha, eu diria que sim. Hoje estamos nos tornando cada vez mais dependentes, mas essa dependência, ela tem que ser uma dependência saudável. A gente precisa saber usar a tecnologia a nosso favor e não para escravizar, né? Então, hoje, eu como um profissional da área, eu procuro gerenciar ali os meus hábitos e não me tornar muito dependente. Eu esqueci o smartphone, ele vai me fazer falta. Mas aquilo ali não deve atrapalhar a minha rotina diária. Uma proposta que a gente tem aqui, a engenharia de controle e automação, a gente tem a automação residencial, onde você já pode automatizar o acesso à garagem, o acesso para ligar ou desligar uma luz, o acesso para você ter ali informações como é que está o estoque do seu refrigerador, se os produtos estão perto de vencer ou não. Então isso vai criando uma certa dependência. Quando você vai nas lojas hoje, no comércio, no shopping, você já vê tecnologia de refrigeradores com tablets embarcados lá, onde aquilo ali otimiza. Você quer fazer um alimento, aí você puxa ali a receita e ele já pode até usando o que a gente chama de... Como o senhor disse, facilita, mas atrapalha também, né? Sim, porque aí o que acontece? A gente acaba, aquela questão do equilíbrio. Você acaba se tornando dependente, né? E saindo ali de uma série. Ninguém pode sair da zona de conforto, né? Há um componente humanizado aí que é extremamente importante. Não é só o hardware e o software, mas precisa da pessoa humana para aquilo ali funcionar e interagir. E dependência em qualquer área é prejudicial, né, professor? Quando a gente fala em dependência e equilíbrio, eu quero abordar esse tema no próximo bloco. Sim. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Mais de volta, hoje tomando um café aqui no Café com Arte da Unifor, conversando com o professor da área de Ciências da Computação. Professor, quando a gente fala em equilíbrio, né, a gente sabe que a internet e as redes sociais têm o seu lado positivo e o negativo. Nos cursos, esse tema também é abordado, dessa dependência, desse equilíbrio? Sim, temos disciplinas, né? O curso, quando ele é estruturado, quando ele é pensado,
ele é pensado dentro de áreas de formação, onde você tem aquelas áreas básicas, né, que envolvem a matemática, né, as aulas engenharias, práticas. mas você tem disciplinas de formação complementar e formação humanística, para desenvolver aquelas competências necessárias, né, no profissional, que fazem com que eles saibam lidar com a tecnologia. Uma dessas questões aí, né, que envolve aspecto humano, é a ética na computação. É porque né? tem a ética da medicina, no jornalismo. E na computação também. Também. Temos uma disciplina, ética na computação, tecnologia, sociedade, ética, informática e sociedade. São disciplinas que têm, né, essa abordagem de despertar, né, a visão e a conscienciação do aluno, no caso de ele saber usar essa tecnologia e pensar no grau de responsabilidade que ele tem, porque ele no futuro, ele vai ser um profissional que vai desenvolver essas tecnologias que podem, né, de repente, trazer um risco para as pessoas que vão utilizar. E a responsabilidade aí ele tem que assumir. Também. Professor, porque tem quem invista na tecnologia para invadir os sites, a gente tem visto muito isso, contas de banco também. Isso se aprende na faculdade ou se desenvolve fora? Olha, utilizamos nas abordagens técnicas, principalmente aquela disciplina voltada para a segurança. Hackers, né, que chama? É a disciplina de segurança. Eu sou, inclusive, professor de uma delas, segurança no ciberespaço, onde a gente destaca ali o papel dos hackers. Mas esse termo, eu acho que é importante deixar claro aqui, e o hacker, para a gente não ter uma conotação negativa dessa denominação, porque existe o hacker do bem. Do bem, é? É o hacker, que ele é um cara que domina as técnicas, mas que ele pode usar, né, dentro de uma ação que a gente chama de ofensiva ou defensiva. Né? Quando ele usa para defender, ele é conhecido como o hacker do bem. Mas quando ele usa também para ofender, ele faz enquanto um profissional para testar a vulnerabilidade de alguns sistemas, de algumas organizações, simplesmente para dizer, olha, aqui existe alguma vulnerabilidade e você precisa fazer uma atuação e defender. Entendi. Então, muitos bancos, sistema financeiro contratam muito esse tipo de profissional. Né? É uma área, né, aliás, acrescente aqui, que é uma área que tem crescido bastante, que é a área do profissional atuando com segurança da informação, principalmente nesse perímetro que a gente chama de ciberespaço. Hoje, a gente utiliza o smartphone, o tablet, ou mesmo o computador pessoal, um laptop, conectando a uma rede sem fio. É preciso que você avalie, se você estiver no espaço público, se você vai se conectar a uma rede pública ou não. Porque aí existem facilita da pessoa pegar os seus dados, sim, professor? Sim, se você se conecta numa rede aberta, numa rede pública, você está correndo o risco de uma outra pessoa que está ali ao seu lado e ele está tomando um cafezinho, usando o computador, você nem percebe, mas na verdade ele está roubando os dados de quem está ali no entorno. Está se conectando, né, e fazendo uma varredura com o que é trafegado naquele segmento de rede. Meu Deus do céu. Então, precisamos ter muito cuidado. Um assunto recente que foi abordado aqui no Brasil pela Agência de Telecomunicações foi a questão de você ter cuidado quando você compra aquele aparelho chamado IPTV, que é um aparelhozinho que as pessoas colocam lá para acessar a TV por assinaturas e não sei quantos canais. Aquilo ali representou um risco muito grande. A Anatel determinou que iria proibir, né, inclusive impedindo o tráfego em determinadas bandas de rádio, para evitar o que ele chama de hackeamento. Na hora que você contrata um equipamento desse, equipamento no mercado, vendido aí a base de 100, 200, até 250 reais, e você não paga a mensalidade, acaba se tornando algo atrativo, mas ao mesmo tempo você está colocando o arsenal do hacker do mal dentro da sua casa. Nossa. Porque são equipamentos que facilmente o hacker consegue se conectar com as redes Wi-Fi e aí de repente acessar dados no seu celular, né, no seu computador. Hoje a gente escuta muitas reportagens e depoimentos de pessoas que são vítimas, principalmente aposentados, pessoas que não têm tanta facilidade com a internet, né, professor? Esse eu diria que é o público mais frágil. Mais frágil, por né? muitas vezes desconhecer, né, a tecnologia e eles acabam sendo alvo
dos hackers através de uma técnica conhecida como engenharia social. Engenharia social. É uma maneira que o hacker utiliza para extrair informações que vão ajudar na estratégia dele de ataque. Exemplo. A gente já viu um hacker fazendo a engenharia social na fila de uma farmácia. Quando você chega lá na farmácia e vai fazer a compra e no caixa e você quer fazer ali uma pontuação, normalmente ele pede, olha, você quer fazer parte do nosso programa de pontuação? Sim, eu gostaria de pontuar essa compra aqui para ganhar benefício. Qual é o seu CPF? Aí a pessoa vai lá e expressa oralmente o CPF, o hacker Alguém atrás, está ouvindo lá. ele está anotando o seu CPF, que é um dado sensível. Então, hoje. quando tiver numa fila de uma farmácia... Não expressar oralmente. Dizer, olha, se ele não tiver um mecanismo, um equipamento para que você possa digitar de forma reservada, aí você então diz, não, eu não quero. Recentemente eu estava vendo no Japão, eles desenvolveram ali um robozinho e um dispositivo que ele dá um beijo na pessoa, para criar ali uma certa afetividade. Aí você compra ali, aí você está ali interagindo, aí ele vai lá e dá um beijinho para a pessoa se sentir, né, amparado, uma certa afetividade. Outro que eu vi também, um robô que fica conversando contigo. Né? Hoje você tem o mais conhecido, que é um hype, como a gente usa a expressão, né? Hype, moda. O ChatGPT. O que é isso? É um robô, é um bot que você utiliza, né? Você está aqui na internet, faz um breve cadastro. E ele resolve todos os problemas possíveis e imaginários. Se você quiser assim, ChatGPT, eu queria uma receita para fazer uma macarronada. Aí ele... eu vi que até de composição, né? Ele compõe, eu quero uma música sobre Fortaleza, Ceará e as praias. Tá lá. Isso, inclusive, já está sendo objeto de estudo aqui na universidade. Nós estamos formando um grupo de estudo, porque isso, de certa forma, vai ter um impacto na educação. Certeza, né? Com certeza. De repente você Os chega estudantes, lá... eu quero uma redação sobre... Né? Então, elabore um programa, que é o que a gente pede muito, elabore um algoritmo para resolver esse problema. Ele coloca lá o enunciado do problema, o robô vai lá, através da inteligência artificial, e resolve. Mas quem fez o robô foi um homem. Foi a força humana, a inteligência humana, né? A primeira versão de inteligência artificial, né, no campo da ciência da computação foi inaugurada por um matemático chamado Alan Turing, através de um teste conhecido como teste de Turing. E de lá para cá a inteligência artificial evoluiu e está presente, né, em tudo que você usa. Se você tiver ali um smartphone e você precisar usar o reconhecimento biométrico facial, é uma forma de inteligência artificial restrita. Né? Existem várias outras frentes e campos de atuação para essa área aqui que tem crescido também. A inteligência artificial, a ciência de dados e a segurança da informação são três áreas que eu elencaria como sendo áreas que têm sido bastante procuradas. Tá. Professor, para a gente concluir, eu gostaria que o senhor desse alguma orientação, principalmente para esse público da longevidade, quais os cuidados básicos que se deve ter no celular para evitar golpes, para evitar qualquer constrangimento. O que seria fundamental a gente observar? Olha, antes de tudo, saber com quem é que você está interagindo, né? Se assegurar que aquela pessoa que de repente ligou para você, né, que é um golpe famoso, o golpe do banco. Olha, aqui do preciso banco, ver os seus normalmente dados, renovar a sua senha. Você recebe no celular um SMS que diz assim, olha, foi feito o lançamento de R$5.000 na Marisa. Eu recebendo isso. Ligue para 0... não ligue. Ou clique aqui. Ou clique aqui. Não clique. Né? É pensar antes de agir. Se você tem um banco que lhe representa, ou se você tem ali uma empresa que é o garantidor da tecnologia, antes de tudo, ligue para eles. Essa é a recomendação que eu faria. Tranquilo. Professor, o senhor está nas redes sociais? Óbvio que está, né? Sim, estou nas Usa com equilíbrio, né, professor? Sim, eu utilizo a rede social que eu mais gosto de usar, é o LinkedIn. O LinkedIn, LinkedIn é uma rede social profissional, porque
a gente não fica só naquela questão ali de trocar informações e banalidades. O LinkedIn é uma rede social em que você cresce como profissional, tem informação útil ali. Então, quem quiser saber mais sobre o senhor tem que ir lá no LinkedIn. Sim, eu tenho um perfil Face, lá. Instagram, essas coisas não? Eu tenho um Instagram, mas o meu perfil é privado, é restrito e eu sou muito seletivo na questão de conceder acesso. Então, não quer deixar aqui para se alguém quiser saber mais sobre essa área? O meu perfil no Twitter, ele chama @Jafal. Jafal, José Alzir Falcão. Né? Jafal. No Facebook, se procurar Alzir lá no Facebook, já vai me encontrar também. E no Instagram também tem o mesmo nome, Jafal. É fácil, só colocar José Alzir no Google, ele já traz as redes sociais lá que eu faço. O meu também é bem fácil, viu? Professor Ian Gomes, jornalista no Instagram, e a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com o senhor, você vai lá no nosso canal, assiste novamente, compartilha e fica atento às orientações aqui do professor, que entende tudo de computação. Olha só. Obrigado. Professor, foi uma alegria, um aprendizado conversar com o senhor sobre esse tema, um brinde à vida. Que ótimo, um brinde à vida. Bom dia aí a todos. Viver Mais de hoje termina aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo, ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem, seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br.